E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com o João Pedro, né? E no vídeo de hoje eu queria começar uma nova estratégia de fazer resenhas, né? Porque para não ficar um espaço muito grande entre um vídeo e outro, ou uma resenha e outra, né, no blog escrito no caso, eu tive a ideia de fazer um apanhado de tudo aquilo que eu assisti durante uma semana em particular, porque às vezes tem várias coisas que eu gostaria de falar, vários filmes, né, que eu gostaria de falar que eu assisti durante uma semana, e eu queria começar isso nesse vídeo, né? Eu chamei esse quadro de assistidos da semana, e nesse caso seria a semana do dia 20 ao dia 27 de fevereiro, né? Eu tenho três filmes e séries, né? Porque tem uma série no meio. Três filmes e séries para recomendar para vocês que eu assisti durante essa semana de 20 a 27 de fevereiro. Bom, a primeira recomendação é Tar, que é o filme do Todd Field, que está em exibição nos cinemas. Ele está sendo indicado a 6 Oscars, incluindo o melhor filme. E ele conta a história da Lydia Tarr. Ela é a primeira regente mulher a comandar uma das maiores orquestras filarmônicas do mundo, que é a Orquestra Filarmônica de Berlim, e ela vê a carreira dela entrando em constante risco por causa de uma série de circunstâncias envolvendo segredos do passado. Bom, é o primeiro filme do Todd Field em 16 anos, ou seja, o último filme dele foi Pecados Íntimos lá em 2006. E se o Todd Field demorou 16 anos para fazer um filme tão bem construído, tão milimetricamente calculado como Tar, foram 16 anos muito bem gastos. Bom, a direção do Todd Field para mim é um dos maiores destaques do Tar, porque ela é milimetricamente calculada, como eu disse antes. Todo o aspecto técnico da fotografia, a direção de arte, tudo aquilo que envolve a criação dos quadros, né, dos enquadramentos, parece ser exatamente aquilo que o Todd Field planejou, como as melhores sinfonias são para os seus compositores, né? Tudo muito bem calculado, muito bem planejado e muito bem executado. Então, para mim a direção do Todd Field foi maravilhosa, então. E os temas trabalhados na trama conseguem comunicar de uma forma incrível e universal com a cultura atual, não só a cultura da música, mas a cultura de um modo geral. Por exemplo, a cultura do cancelamento, a aparente inabilidade que as pessoas têm de separar a arte do artista, os escândalos de abuso sexual na indústria do entretenimento, né, e como eles afetam essa indústria e as pessoas envolvidas nela. E também a tentativa de conciliar o passado com o presente. E esses temas são trabalhados de uma maneira profundamente psicológica. É realmente um estudo de personagem da Lydia Tarr que o Todd Field consegue fazer. E toda essa sinfonia, todo esse trabalho do Todd Field gira em torno da performance arrebatadora da Cate Blanchett. Para quem não sabe, o Todd Field escreveu esse roteiro especificamente para Cate Blanchett. Se não fosse pela Cate Blanchett, Tar não seria feito. E, ao que tudo indica, a Cate Blanchett está a caminho de ganhar o terceiro Oscar dela e o segundo Oscar de melhor atriz. Porque a performance dela está maravilhosa aqui. Ela consegue se entregar ao papel de corpo e alma. As cenas onde ela rege a orquestra são obras-primas à parte, porque tem toda uma performance corporal que ela faz esses movimentos, tipo assim, graciosos, sabe? É muito incrível de se ver. E é uma performance muito apaixonada, profundamente psicológica, né? Porque, querendo ou não, mexe com o psicológico da personagem, o enredo, né? O desenrolado enredo. E é uma performance muito visceral. Isso eu percebi bastante na performance da Cate Blanchett. Tar, pra mim, é de longe o melhor dos indicados a melhor filme. Eu ainda tenho que ver Entre Mulheres, mas até agora Tar é, tipo assim, disparado o melhor entre os indicados a melhor filme. E ele consegue ser uma antítese e ao mesmo tempo um complemento ao principal concorrente ao prêmio, que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
enquanto Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é caótico, Tar é muito bem organizado. Eu tô falando caótico no bom sentido, né? Porque é muito bom aquele filme. Tar é bem organizado. Se Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é mais comercial, mais blockbuster, Tar é algo mais conceitual, mais artístico, mais cult. Se Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tem uma narrativa mais acelerada, Tar tem uma narrativa mais lenta, que vai se desenvolvendo bem lentamente, só que de uma forma extraordinária. Então, se houvesse um empate por algum milagre no Oscar de melhor filme entre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Tar, para mim ia ser o cenário perfeito. Bom, eu fecho Tar com uma nota 10 de 10, né? Claro, não poderia ser outra. E a segunda recomendação que eu gostaria de fazer é um filme que é o completo contrário de Tar. Que enquanto Tar é um indicado ao Oscar, é um filme conceituado, né? É um filme muito ambicioso. Esse filme que eu vou falar agora, que é Fantasma e Cia, que é um filme original da Netflix, é um filme básico de sessão da tarde, só que é extremamente divertido. Ele é o novo filme do Christopher Landon, que é o diretor de filmes que misturam comédia e terror, né, como A Morte Te Dá Parabéns, A Morte Te Dá Parabéns 2 e Freak no Corpo de um Assassino. E o filme conta a história de uma família que, ao se mudar para uma casa que foi abandonada há muito tempo, encontra o Ernest, que é um fantasma meio que assombrando a casa, né? O pai, que ele quer se mostrar que ele consegue ser um sucesso para os filhos, né? Ser um modelo para os filhos, ele usa o fantasma para conseguir ser um sucesso viral. Já o filho caçula, que é o Kevin, ele vê no fantasma a figura paterna que ele nunca teve no próprio pai. E o Kevin e o Ernest, então, eles partem em uma jornada para saber mais sobre o passado do fantasma. E essa é uma empreitada que acaba atraindo a atenção da CIA. Bom, tem claras alusões aqui ao trabalho da Amblin, né, que é a produtora do Steven Spielberg, nos anos 80, em especial ET o Extraterrestre, tem algumas referências e alguns pontos na estrutura que para mim foram muito similares ao ET, e eles conseguem usar essa estrutura nostálgica, essa estética nostálgica, mesmo sendo ambientado nos dias atuais, muito bem. É um filme extremamente divertido, mesmo que o enredo não seja nenhuma novidade, tem algumas partes bem básicas aqui, mas o Christopher Landon consegue usar essas partes básicas ao favor dele. E é um filme muito divertido, é um filme bem na veia das aventuras dos anos 80 de Sessão da Tarde, né? Tipo os Goonies, tipo Conta Comigo. E é um filme divertido graças à estrutura mais familiar dele, né? Porque o Christopher Landon ele faz filmes mais violentos e esse é o primeiro filme mais leve dele. E também graças à atuação do David Harbour, que é o Hopper do Stranger Things, como o fantasma. Ele tá sensacional aqui e ele não fala uma palavra no filme inteiro. E a performance dele é basicamente baseada nas expressões faciais dele. E ele consegue fazer essas expressões faciais realmente ressoarem no personagem dele muito bem. E eu gostei bastante da performance dele. Tem um núcleo emocional razoavelmente forte, né? Graças à mensagem aí sobre paternidade. Tanto através da dinâmica entre o Kevin e o pai dele, quanto pelo Kevin e o Ernest. E ele consegue trabalhar esses dois núcleos muito bem, né? De forma que nenhum deles fica subdesenvolvido. Os dois são igualmente envolventes. Tem algumas coisas que eu gostaria de mudar no final. E tem uma brechinha ali que deixa para uma sequência. E se o Christopher Landon conseguir fazer uma sequência que ao mesmo tempo continue essa história e conecte com os filmes anteriores dele, né, com A Morte Dá Parabéns, com Freak, nossa, eu ia pirar o cabeção. Mas eu recomendo grandemente que vocês assistam Fantasma e Cia na Netflix. Eu dou uma nota 9,5 de 10 para esse filme. E a terceira recomendação, na verdade, é uma série chamada O Mundo por Philomena Kang. É uma série original da Netflix, é um
É um falso documentário, né, um mockumentary de 5 episódios criado pelo Charlie Brooker, que é o criador do Black Mirror. E é uma sátira com os documentários da história da humanidade que são produzidos pelo History Channel, pelo Nat Geo, por esse tipo de canais, né, Discovery Channel, tudo isso. Só que com um senso de humor profundamente satírico, né? E aborda toda a história da Terra nos aspectos culturais, nos aspectos religiosos, nos aspectos sociopolíticos, nos avanços tecnológicos, né? E tudo isso gira em torno da performance fantástica da Diane Morgan como a Philomena Kunk. Ela tem um timing cômico perfeito e ela é um exemplo perfeito do senso de humor deadpan. Para quem não sabe, o senso de humor deadpan, ou senso de humor sem expressão, né? É quando uma piada é contada sem expressões faciais de que a pessoa realmente está achando graça daquilo, para fazer um contraste com alguma coisa absurda ou idiota que está sendo dita, né? Por exemplo, tem uma parte no documentário que é sobre a Mona Lisa. E a Philomena Kunk vai lá. Essa é a Mona Lisa. Tem vários mistérios sobre esse quadro, né? Por que ela está sorrindo? O que está acontecendo nessa cena? Ela tem um balão entre as pernas dela? Se sim, que cor? Ela tem um namorado? E se sim, ele tem um balão entre as pernas dele? E se sim, de que cor? Bom, é basicamente isso. E tem também entrevistas, né? Entre essas partes mais expositivas da Philomena, ela tem entrevistas com estudiosos de verdade, de Oxford, de Cambridge, de universidades nos Estados Unidos. E eu não consigo acreditar que essas pessoas não sentiram vontade uma vez de dar uma risada, né, durante essas entrevistas, porque são coisas completamente absurdas que a Philomena diz. E eu fiquei rindo que nem um condenado vendo essa série e vendo eles com cara séria, assim, respondendo com a maior naturalidade do mundo. Ficou mais engraçado ainda e eu amei essa série muito mesmo. Tem algumas piadas recorrentes, né, ao longo dos 5 episódios, que tem aí uma média de 30 minutos cada, e essas piadas recorrentes nunca perdem a graça, né, graças à performance da Diane Morgan e ao roteiro do Charlie Brooker. E o Charlie Brooker mostra que ele não perdeu a capacidade de fazer o espectador rir. Depois de 2 especiais que ele lançou aí durante a pandemia, que na opinião de muitos, não na minha, mas na opinião de muitos, deixou muito a desejar, que são 2020 e 2021 Nunca Mais, né? Inclusive os 2 especiais têm a Diane Morgan no elenco, e tem algumas partes engraçadas, algumas nem tanto, mas O Mundo por Philomena Kunk é uma série que é constantemente engraçada, né? Ela nunca perde a graça, ela não tem um episódio onde tudo para e nada é engraçado, sempre é engraçado, e por isso que O Mundo por Philomena Kunk é muito bom. E além de ser uma obra extremamente engraçada, é surpreendentemente informativa e até relevante para os dias de hoje, porque o Charlie Brooker consegue conciliar no roteiro os eventos do passado com alguns eventos do dia de hoje. Então, para mim é uma obra super relevante para ser vista, e eu realmente espero que a Netflix renove essa série de alguma maneira, ache algum outro assunto para a Philomena Kunk satirizar, porque ia ser sensacional. Eu fecho O Mundo por Philomena Kunk com uma nota 10 de 10, e esse foi o primeiro assistido da semana. Eu espero que vocês gostem desse novo formato. É realmente uma tentativa de fazer com que as postagens nesse canal e no blog sejam mais frequentes, para que não fique muito tempo entre uma resenha e outra. E eu espero que vocês gostem desse formato. E não se preocupem, porque as grandes resenhas ainda vão chegar, né? Inclusive eu estou planejando uma de The Last of Us, que está quase acabando aí a temporada, que vai ser sensacional se ocorrer tudo conforme planejado, então fiquem ligados aí. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito. Isso me faz muito feliz, que tem pessoas gostando do que eu estou fazendo aqui. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!